Dados em saúde, extraídos de ensaios clínicos e estudos de corte, que focam na prevenção, detecção e tratamento ou gerenciamento de várias doenças e condições de saúde, são tipicamente dados de alta dimensão, censurados e, por sua natureza, heterogêneos, né? Então, os dados de alta dimensão são definidos como um conjunto de dados que possuem um grande número de variáveis ou atributos. Então, pensando em uma explicação mais simples, esses dados de alta dimensão são considerados um conglomerado de informações, onde o número de características ou variáveis supera substancialmente o número de observações ou amostras, né? Então, já o termo censurado se refere aos dados que têm informações parcialmente faltantes ou censuradas, né, propriamente dito, devido a algum tipo de limitação no processo de coleta ou observação desses dados, né? Então, em outras palavras, o dado é identificado como censurado quando a informação completa sobre a variável de interesse não está disponível para todos os casos, e isso pode ocorrer por muitas razões, né? Por várias razões. Então, quando pensamos em dados heterogêneos, estamos nos referindo a dados que pertencem a um conjunto de referências que contém diferentes tipos ou formas de informações, ou seja, os dados são variados em sua estrutura, formato, origem ou natureza, né? Então, estes dados com essas características surgem de fontes diversas, com propriedades estatísticas variadas, o que é frequentemente observado em estudos provenientes de investigações sobre condições demenciais, né? É sabido que cerca de 50 milhões de pessoas vivem com algum tipo de demência no mundo. E a perspectiva de pesquisadores que se debruçam a respeito do tema é de que em 2050 este número triplique se não houver avanço nos recursos médicos, sobretudo no diagnóstico precoce, né? Então, décadas de estudos já se passaram e ainda não foi possível encontrar a cura, e os recursos de tratamento disponibilizados atualmente para doenças demenciais, infelizmente, não são curativos, né? Então, assim, não há ainda uma ideia nítida ou precisa sobre os principais fatores de riscos que englobam aí o desenvolvimento da doença demencial. Com a disponibilidade e ascensão de coletas de dados em saúde, a gente tem observado em várias pesquisas recentes que o acesso a diferentes fontes de dados provenientes de muitas interações podem fornecer informações complementares sobre o manejo de condições demenciais, né? Então, a doença de Alzheimer é uma forma de demência mundialmente conhecida, pois os indivíduos que a desenvolvem apresentam uma condição neurodegenerativa crônica e progressiva que afeta aí a memória, o pensamento e o comportamento desses indivíduos que são acometidos, né? Então, na atualidade, a literatura abrangente sobre o emprego de aprendizado de máquina para a classificação de Alzheimer, eu quero dizer que na atualidade há uma literatura abrangente, né, sobre o emprego do aprendizado de máquina para Alzheimer, mas esse tipo de demência desenvolve ao longo de um período significativo de tempo, né? Então, possivelmente décadas. Então, um participante de um estudo clínico que não desenvolve demência durante o período do estudo pode não estar necessariamente livre da doença, né? E os dados desse participante, então, são considerados aí como censurados. Portanto, a análise de sobrevivência é o método mais apropriado de modelagem desses dados, porque é um método estatístico que visa predizer o tempo até que um evento ocorra, como, por exemplo, no caso da doença de Alzheimer. Então, após o diagnóstico, saber o tempo até o desfecho duro de declínio clínico crônico, saber esse tempo, é possível fornecer subsídios para antecipar intervenções que irão retardar aí essas apresentações severas da doença e que, infelizmente, levam os indivíduos majoritariamente à morte. Há, hoje em dia, na atualidade, poucos estudos que compararam métodos de análise de sobrevivência a partir de dados com alta dimensão e também a partir de dados censurados.
Então, o que os autores elucidaram é que os trabalhos recentes começaram a comparar o desempenho de modelos de sobrevivência em dados heterogêneos, evidenciando assim que há uma urgência na criação de modelos que possam mitigar a alta dimensionalidade desses dados, né? Bom, isto posto, os autores objetivaram comparar sistematicamente o desempenho e a estabilidade de uma seleção de algoritmos de aprendizado de máquina e métodos de seleção de recursos empregados ou adequados aí para dados clínicos censurados, heterogêneos e de alta dimensão. Neste contexto do envelhecimento cognitivo, né, conseguindo predizer com isso o tempo de sobrevida no contexto de doenças demenciais. Então, para isso, eles desenvolveram modelos usando dados de linha de base de dois estudos diferentes, que é o Sydney Memorial and Aging Study, da sigla MAS, e da Alzheimer's Disease Neuroimaging Intuitive, identificado pela sigla ADNI. O MAS é um estudo de corte longitudinal, um dos maiores estudos do gênero, cujo objetivo é determinar os efeitos do envelhecimento na cognição. E o ADNI é um estudo longitudinal projetado para identificar biomarcadores para a detecção precoce da doença de Alzheimer. Então, ambos os conjuntos de dados contêm uma coleção extensa e diversa de dados heterogêneos. Tá? Então, aqui estão alguns dados descritivos de cada estudo, como o tamanho amostral, aqui na segunda linha, o período de acompanhamento e também os dados censurados. Tá? Então, em suma, com estes dados, eles compararam vários possíveis métodos de seleção de variáveis para encontrar o melhor modelo de predição de tempo até o evento, né? Que no caso de doenças de cunho demencial, é o tempo percorrido até que o paciente desenvolva o declínio cognitivo. Bom, os autores elucidaram os resultados através de duas figuras. A figura da esquerda apresenta as análises realizadas a partir dos dados do estudo MAS, tá? E a figura da direita se refere aos resultados do estudo ADNI. Então, a partir dessa proposta de gráfico de calor, é possível observarmos que ambas as figuras, de maneira geral, com os vários modelos aí e diversos métodos de seleção, estão chegando mais ou menos no mesmo lugar, porque as cores estão um pouco parecidas, né? Então, a partir da interpretação das figuras, a gente consegue ver que no eixo X estão descritos os vários possíveis métodos, né? Eu quero dizer, as estratégias de seleção de variáveis que foram testadas, tá? E aqui no eixo Y estão os algoritmos utilizados para o treinamento, e estão identificados aí de 1 a 10, tá? Esses algoritmos podem ser divididos em 3 grupos principais, com exceção do Cox-PH, que é este primeiro algoritmo. Ele é um modelo inferencial, conhecido como regressão de Cox, tradicionalmente, e, portanto, também faz predição do tempo até o evento, né? Então, eu acredito que os autores tenham empregado ele com a intenção de fazer um benchmark entre ele e os algoritmos de árvore. Os modelos de 2 a 4 são também modelos de regressão. O wide e o laço atuam com penalização dos coeficientes e a intenção é minimizar os betas o máximo possível, né? Aí vem uma outra classe de modelos que são os algoritmos de Bush, que são os modelos de árvore. Então, os autores dividiram os autores dividiram, então, de 5 a 8, como vocês podem observar, até aqui, que são os modelos de sobrevivência impulsionados, e de 9 a 10, os dois últimos, que são os modelos de sobrevivência aleatórios, né? Então, a principal ideia desses algoritmos é iniciar os cortes por um ajuste básico e depois ir incluindo as variáveis preditoras e assim indo ajustando o erro, né? Assim sucessivamente, né? Ajustando, incluindo, ajustando, incluindo. Então, os autores utilizaram, então, uma técnica de 5 repetições de validação cruzada, o que proporcionou para cada recurso um modelo de seleção de até 25 vezes, tá?
utilizaram essa técnica a fim de predizer o tempo até o evento, certo? E ao considerarmos esses dados, eles têm uma especificidade muito importante, porque a gente tem a censura, que foi a situação que eu citei quando eu comecei a minha explanação, né? Então, os dados censurados, quando nós não acontece quando nós não temos a informação de quando o evento ocorreu. Então, neste caso dessas bases, a gente sabe que o indivíduo foi acompanhado até determinado momento, e sem o quadro demencial. Depois, a gente não teve mais essa informação, né? Se o indivíduo desenvolveu ou não desenvolveu a doença, né? Então, ele fica até aquele momento como não evento, tá? Então, portanto, nós temos aqui as medidas empregadas como resultados de avaliação dos modelos. É basicamente uma medida equivalente à área abaixo da curva, oriundas de um contexto de análise de dados com censura, tá? Então, esses valores numéricos descritos nas colunas e nas linhas são uma medida de concordância entre o valor predito e o valor observado. Então, eles são denominados como índice de concordância, identificados como C-index, né? Como eu havia falado. Então, pode ser interpretado como a área abaixo da curva. Então, quanto mais próximo a 1, né? Quanto mais próximo de 1, melhor. Né? Então, eu quero dizer, o algoritmo consegue generalizar mais, fazer melhores predições com menos variáveis, né? Em ambos os casos, né, em ambos os estudos, o modelo de pior desempenho foi o modelo de risco proporcionais, que é esse primeiro modelo, né, o modelo tradicional, como a gente consegue observar na primeira linha de ambas as figuras. O algoritmo de Wiley, né, que emprega aí o processo de penalização dos coeficientes, foi o algoritmo de desempenho mais fraco aí nas duas bases. Bom, e de maneira geral, né, dos métodos de seleção de características testados, o filtro de profundidade, que é o que está identificado como RF-Minding Deep, tá? Localizado aqui na quarta coluna, produziu os modelos mais precisos, né? Enquanto o filtro MRMR produziu os modelos menos precisos nos dois grupos, tanto no estudo MAS como no estudo ADNI, tá? Bom, à direita, né, na figura contendo o estudo ADNI, ao examinarmos esse monte de possíveis seleção, descritas de 1 a 5, não é possível ver muita modificação, né? Tirando essa primeira linha que apresenta o índice de concordância de 0,855, né? Os demais resultados estão, em sua maioria, acima de 0 modo, né? Então, desse modo, a partir da proposta do gráfico de calor, a gente consegue observar que em ambas as figuras, os vários modelos com diversos métodos de seleção estão chegando no mesmo lugar, tá? Porque as cores estão muito parecidas, com exceção do algoritmo XGBoost Tree, que teve o pior desempenho globalmente, e a seleção de variável que utilizou o método MRM, que também ficou muito ruim aqui no desempenho, tá? Então, não houve um único modelo que superou claramente todos os outros, e isso indica que há uma gama de métodos aí alternativos que podem ser usados para analisar dados de alta dimensão em análise de sobrevivência. Então, ao discutir o que foi estudado, os autores entenderam que os avanços nas técnicas modernas de coleta de dados vêm produzindo aí conjuntos de dados clínicos cada vez maiores, e isso é essencial que a gente consiga identificar métodos que possam ser usados para analisar esses dados de sobrevivências, né, de características heterogêneas e de alta dimensão. Tá? Então, de maneira geral, os resultados mostraram que o aprendizado de máquina pode fornecer alternativas mais precisas em relação aos métodos tradicionais para análise de sobrevivência. O desempenho do conjunto de dados ADNI foi maior do que no conjunto de dados MAS. Isso já era esperado, porque o ADNI
Era um estudo clínico, né, em que as características dos participantes eram rigorosamente controladas, né, e muitos dos modelos realizaram sua própria seleção interna de recurso, né, ao construir o modelo propriamente dito. Então, talvez eles se beneficiem de ter acesso a todo o conjunto de recursos durante a construção do modelo. E, por fim, eles concluem que o trabalho descrito focou no desempenho do aprendizado de máquina, né, e algoritmos de seleção de recursos para dados clínicos censurados e de alta dimensão. E uma outra área que demanda mais atenção e maior investigação é a área de seleção de um limite de corte adequado para cada algoritmo, tá? Para garantir, assim, que apenas os recursos relevantes sejam incluídos no modelo final. E com isso eu encerro a minha apresentação e abro para a gente discutir.